Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Nossa reflexão nessa noite será dos versos 1 ao verso 9. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versos 1 a 9, esse texto diz o seguinte, se você não tiver com a sua Bíblia, eu vou projetar aqui para você acompanhar comigo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, que caia a maldição de Deus sobre ele. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meus queridos, nós estamos iniciando hoje uma série no livro de Gálatas. O nosso propósito aqui, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nós estaremos estudando todo o livro de Gálatas, desde o primeiro capítulo até o último capítulo. E o título, o subtítulo que nós demos para essa série, é Deus cria, Satanás falsifica. Gente, tudo que é valioso normalmente é falsificado. Você vai lá, aquela roupa, aquela camisa bonita, cara, você vai lá naquelas barraquinhas, você sempre vai encontrar umas boas falsificações, algumas não tão boas assim, algumas você olha de longe e você vê que é falsificação. Outras você tem que chegar perto, olhar aquela roupa bem de pertinho e falar, olha, rapaz, é uma falsificação, mas é uma falsificação muito, muito boa. E por que as pessoas fazem falsificações? Normalmente é uma coisa muito preciosa, é uma coisa chique, é uma coisa cara, e a pessoa não quer pagar o preço por aquilo, então ela dá um jeitinho para que a coisa fique um pouquinho mais barata, e assim ele falsifica aquele produto. Por que eu estou falando isso, gente? Porque Deus criou tudo muito, muito, muito bom. Deus criou tudo maravilhoso, Deus criou tudo muito precioso. E sabe o que o inimigo faz? Sabe o que Satanás faz? Ele normalmente pega as coisas que Deus criou e ele dá uma falsificada na coisa. De modo que parece que é, mas quando você chega perto você vê que não é. Parece que, puxa, isso daqui parece que realmente está certo. Mas quando você chega perto e começa a avaliar exatamente as coisas, você começa a perceber o seguinte, acho que as coisas não são bem assim. E por que eu estou falando isso dentro do livro de Gálatas? Porque o livro de Gálatas é uma carta escrita por Paulo, onde ele está alertando as igrejas da Galácia, que não era só uma igreja, a Galácia era uma região, ele está alertando as igrejas daquela região, dizendo o seguinte, cuidado, porque está entrando uma falsificação do evangelho no meio de vocês. Cuidado, porque Satanás está inventando algumas coisas e usando algumas pessoas para isso, para pregar algumas coisas para vocês que parece que é. Quando você olha de longe, você até admira, você até chora, mas quando você chega perto, você vê que aquilo está distante do evangelho de Jesus. Deus cria, Satanás falsifica e muitas vezes nos engana com as suas falsificações. E o livro de Gálatas é um livro escrito em defesa do evangelho. Existem duas cartas que foram muito importantes na época da Reforma Protestante para a construção da doutrina evangélica. E essas duas cartas foram Romanos e Gálatas. E eu quero te desafiar durante essa semana. Gálatas é uma carta bem curta, que tem apenas 6 capítulos. Leia essa carta essa semana, 20 minutos você senta e lê ela inteira. E o meu desafio para você é o seguinte, como a gente vai estudar aqui o livro de Gálatas nos próximos domingos, leia essa carta pelo menos umas 2 vezes durante essa semana. Se você quiser ler uma vez por dia ela, você vai ser abençoado, porque é uma carta que nos alerta, nos fundamenta e nos deixa claro o que é o evangelho do Senhor Jesus, e para nos deixar espertos com relação às suas falsificações. Aqui a ideia que eu quero trabalhar é mais ou menos o seguinte, como que eu posso identificar quando uma coisa é falsa, quando uma coisa é falsificação? Como que eu faço isso? Eu fico tão craque naquilo que é o verdadeiro,
Eu entendo tão profundamente aquilo que é verdadeiro, que quando eu vejo qualquer coisa diferente daquilo, eu logo percebo. E o que eu quero fazer com vocês aqui, durante esse tempo que nós teremos, estudando a carta aos Gálatas, é nós estudarmos tão profundamente o Evangelho, que quando você vê qualquer falsificação disso, qualquer coisa que parece, mas não é, você logo perceba, logo fique atento. E o nosso objetivo aqui, claro que não é só para a gente olhar e avaliar outras coisas, mas é para avaliar nós mesmos, porque muitas vezes nós temos conceitos nas nossas mentes e corações, que nós achamos que estamos alinhados com o Senhor, mas quando nós começamos a chegar perto e entender a palavra do Senhor, nós vemos que nós não estamos tão alinhados assim. Então, gente, hoje o que eu quero trabalhar é nos versículos 1 a 9, porque Paulo introduz essa carta. Paulo começa essa carta dizendo o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte de homens, mas da parte de Deus, e os companheiros que estão comigo, as igrejas da Galácia, e ele vai falar: paz a vós outros, graça e paz a vós outros da parte de Deus. E aí nesses dois versículos, na verdade do versículo 3 ao versículo 5, ele vai fazer um breve resumo do que é o Evangelho. Ele já introduz a carta dele, explicando o que é o Evangelho, e ele faz isso de maneira maestral nesses poucos versículos, e eu quero trabalhar isso com você. Quando a gente fala de evangelho, o que nós estamos falando? Quando a gente fala assim, ó, nós somos uma igreja evangélica, ou quando nós falamos o evangelho de Jesus Cristo, do que nós estamos falando? Se eu perguntasse para você, o que é o evangelho? O que você me responderia? Tem gente que responde o seguinte: o evangelho é a Bíblia, o evangelho é Deus, o evangelho é tudo, Deus tudo é o evangelho. Não. O evangelho não é tudo, o evangelho não é Deus, o evangelho não é a Bíblia. O evangelho é uma mensagem específica, a palavra evangelho significa boas notícias, e é uma mensagem específica, que é a mensagem central da Bíblia, que traz que é a base para todo o resto que a Bíblia nos apresenta. E essa mensagem, nós podemos resumir a mensagem do evangelho em 4 pontos, e é o que Paulo faz nesses primeiros versículos. Primeiro ponto o evangelho vai falar sobre a mensagem de quem nós somos. Paulo vai dizer o seguinte: olha, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, e ele vai dizer, para nos desarraigar deste mundo perverso. A ideia de uma coisa arraigada é uma coisa enraizada, é uma coisa profundamente enraizada. Eu não sei se você já tentou arrancar uma árvore com raízes profundas, mas normalmente é algo extremamente difícil. Eu lembro uma vez que eu visitei uma tribo indígena, e eles tinham que desmatar um pedaço para fazer uma pista de pouso para aqueles aviãozinhos monomotor. E, gente, para abrir uma pista de 500 metros era assim uma obra de um ano, porque eles tinham que cortar as árvores, cavar em volta das raízes, até chegar lá no fundo para arrancar as raízes, porque não podia ficar nenhum toco, e nem um pouquinho de raiz, porque senão a árvore cresce de novo. Arrancar a árvore com todas as suas raízes, e aquilo dava muito, muito, muito trabalho. Paulo usa a figura do negócio de ser uma coisa enraizada para dizer o seguinte: eu, você, seres humanos, nós somos pessoas enraizadas na maldade. Nós somos pecadores. E quando a Bíblia fala que nós somos pecadores, ela não está dizendo só o seguinte: olha, a gente é meio bagunçadinho das ideias, a gente é meio tantã, então a gente precisa de alguém para assim, dar uma orientada na gente. Porque normalmente o que a gente pensa? Que o que nós precisamos é de alguém para nos orientar, é de alguém que nos mostre como lidar na minha família, e se eu entender qual que é o caminho, pronto, é só eu preciso de alguém que me ensine, e aí pronto, eu deslancho a minha vida. Mas Paulo diz o seguinte: olha, o que vocês precisam não é de um mestre, porque o problema de vocês não é falta de entendimento. O que vocês precisam é de um salvador, porque vocês estão enraizados no pecado, enraizados na maldade. Porque Cristo teve que morrer pelos seus pecados. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que começa falando sobre quem nós somos: incapazes, impotentes, fracos. E o que nós precisamos não é de um mestre, mas é de um salvador, é de um libertador. Porque nós estamos numa condição de incapacidade espiritual. Eu li uma ilustração que eu gostei sobre isso. O pastor dizia o seguinte: se você vê alguém afogando, o que você faz? Você tira um manual sobre como nadar, um manual de natação, e joga para ela? Não vai resolver nada. Ela não precisa naquele momento de instrução, porque ela está afogando, ela está caminhando para a morte. Ela precisa de alguém que pule lá e liberte ela, e salve ela. Esses somos nós, em relação a Deus e em relação à nossa vida espiritual. Nós nascemos enraizados na maldade, no pecado. E isso sem exceção, eu sempre falo isso. Eu estou com uma filhinha lá de 3 meses. Coisa mais fofa do mundo. Mas sabe uma coisa que eu já estou assim me preparando? Que quando ela começar a falar,
eu vou começar a perceber como a maldade está enraizada no coração dela desde pequenininha. Eu vou começar a perceber como ela é egoísta e como ela precisa de um libertador e de um salvador. Esses somos nós, pecadores. E Paulo está dizendo, olha, eu sou apóstolo da parte de Jesus, e sabe quem é Jesus? Aquele que se entregou porque nós somos pecadores. Mas a mensagem do Evangelho não é só sobre quem nós somos, é a mensagem do que Cristo fez por nós. E aí ele vai dizer, e esse Cristo, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui a ideia, meus irmãos, é que Cristo naquela cruz, ele fez um sacrifício substitutivo. É como se fosse assim, ó, eu sou pecador, você é pecador, nós merecemos a morte, nós merecemos condenação. Imagina que você está diante de um tribunal e o juiz fala, pena de morte para você, pecador, precisa morrer. O que Jesus faz? Ele chega na frente do juiz e fala, seu juiz, pode derramar a pena de morte dele em mim, em vez de matar ele, pode me matar. É isso que Cristo fez. Quando Cristo vem à terra, gente, ele vive a vida que nós não conseguimos viver, e morre a morte que nós deveríamos morrer, e o texto vai dizer, ele entregou-se a si mesmo por nós, para nos desarraigar desse mundo, e é por isso que Paulo vai dizer, graça e paz a vós outros da parte de Deus, porque quem nos traz graça, quem nos traz paz, quem nos conecta a Deus, tudo é por Jesus, tudo tem como base o que Cristo fez naquela cruz por nós. Nós cantamos isso no culto, nós começamos o culto cantando isso, eu sou livre do pecado, eu sou santificado, eu vou ser glorificado, tudo pela graça do Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho é a mensagem que diz o seguinte, nós somos pecadores, nós não fazemos nada, mas Cristo fez tudo o que nós precisamos fazer no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, viveu a vida perfeita que a gente não consegue viver, e morreu a morte que nós deveríamos morrer, e é por isso que nós podemos ter graça e paz nessa vida, porque Cristo nos traz paz com Deus, paz com as pessoas, paz conosco mesmo. Deus, Cristo, fez isso por nós, e porque Ele pagou, eu tenho a esperança de que eu não vou ser mais condenado. E perceba uma coisa, o texto não diz que Jesus morreu para dar uma segunda chance, porque tem gente que pensa o seguinte, Jesus morreu na cruz, Ele fez a parte dele, e agora Ele me dá uma segunda chance, e eu preciso me esforçar muito, porque se eu não levar esse negócio a sério, Jesus fez a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte. Paulo diz o seguinte, ele não morreu para te dar uma segunda chance para ver se você vai fazer a sua parte. Ele diz que ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou e nos arrancou desse mundo mal. E todo aquele que é de Jesus não deve mais nada para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se você morresse hoje, se caísse, se você estiver indo embora, acontece uma fatalidade, você morre, você tem plena convicção de que você estará com Deus no céu? Se você tem plena convicção de que você estará com Deus no céu, a pergunta é, por que você acha que isso aconteceria? Por que você acha que você estaria com Deus no céu? A sua resposta só pode ser uma, senão você está meio desalinhado. A resposta tem que ser, olha, eu creio que eu estarei com Deus no céu, não porque eu sou alguma coisa, não porque eu estou me esforçando, mas porque Cristo Jesus se entregou a si mesmo pelos meus pecados para me desarraigar desse mundo perverso. Toda a mensagem do Evangelho é Cristo, e o que Cristo fez na cruz por nós. A mensagem do Evangelho também nos fala por que Deus fez isso. Mas por que Jesus resolveu morrer por nós? Será que é porque ele olhou para o Mateus e falou assim, ó, Mateus é um rapazinho joia, Mateus, rapaz, ó, menininho de ouro, então eu vou morrer por ele merece. Será que ele olhou para... Por que Jesus quis morrer por nós? Porque ele olhou e falou assim, ó, tal pessoa é esforçada, eu vou fazer... A resposta é não. Não é por nada que existe em nós, mas segundo a vontade do nosso Deus e Pai, simplesmente Deus quis fazer isso. Ele ama porque Ele quis amar, não é mérito nosso, porque tem gente também que pensa nisso, que olha para o que Cristo fez na cruz como assim, é que Deus viu como eu estou me esforçando, então Ele resolveu morrer. Gente, é porque Deus quis fazer isso, simplesmente porque Ele é um Deus de graça, porque Ele é um Deus de verdade, porque Ele é um Deus misericordioso, compassivo. E a mensagem do Evangelho também nos diz e nos mostra que uma vez que eu entendo quem eu sou e eu me rendo a esse Jesus que fez tudo isso por mim, por causa da vontade do Deus Pai, isso muda a minha vida, porque o texto vai dizer que Ele morreu para nos desarraigar desse mundo perverso, para mudar na minha vida, porque uma vez que eu vou até esse Jesus, eu me rendo a Ele, eu ouço a voz dele e falo, Jesus, eis-me aqui. O que acontece é que Ele começa a me libertar dos meus vícios, Ele começa a mudar meu coração, Ele começa a mudar quem eu sou, Ele começa a me dar um novo paradigma de vida. Cristo morreu não só para nos levar para o céu, mas para nos desarraigar desse mundo perverso.
para que nos arrancar de modo que eu vivo aqui, mas o que influencia e o que dirige a minha vida não são mais os meus desejos maus. Cristo Jesus morreu naquela cruz para nos arrancar desse mundo perverso. E talvez você olhe para isso e fale assim, mas Júlio, eu não sou tão ruim assim não, tá louco? Você está falando aí como se eu fosse o pior criminoso do mundo? E talvez você realmente, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas normalmente as pessoas não se acham tão ruins assim. A gente sempre tem um motivo para fazer o que nós fazemos, e nós sempre arranjamos alguém que é pior que a gente. Já falei isso aqui uma vez, mas normalmente a gente pensa o seguinte, eu sei que eu tenho que melhorar muito como marido, mas pelo menos eu sou trabalhador. Puxa vida, eu tenho trabalhado duro. Aí você vai no rapaz que não trabalha muito, que é meio preguiçoso, ele fala assim, não, eu sei que eu sou preguiçoso, eu preciso melhorar nisso, mas pelo menos eu nunca roubei. Aí você vai no cara que roubou, ele fala assim, não, eu sei que eu roubo, isso está errado, mas pelo menos eu nunca matei. Aí você vai no cara que mata, e fala, eu sei que eu matei, isso está errado, mas pelo menos eu nunca estuprei. Sempre tem alguém pior que a gente, e a gente nunca se acha tão ruim assim, mas a verdade é o seguinte, quando nós nos comparamos com o padrão de Deus, quando eu me comparo com os outros, eu posso até ser um bonzinho, mas quando eu me comparo com o padrão de Deus, ou eu olho para Jesus, e me rendo a Ele, ou eu estou 100% perdido, é o que Paulo está dizendo aqui, Jesus se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos arrancar desse mundo perverso, e como que isso funciona na prática, para deixar a coisa um pouquinho mais clara para você, como que isso funciona na prática, a ideia, gente, do Evangelho, e esse é o Evangelho, é a mensagem de que primeiro, Jesus trabalha por você, o Evangelho é isso, Jesus, o que Ele fez, é o suficiente para mim, e eu não preciso fazer mais nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você precisa para ser salvo? O que você precisa fazer para ser salvo? Sabe qual é a resposta? Nada, é Cristo que me salva, eu preciso crer nesse Cristo, e crer que Ele é o meu Salvador, e gente, isso parece ser uma coisa muito simples, e é difícil para nós aceitarmos isso, porque nós vivemos em um mundo de performance, nós vivemos num mundo assim, olha, quando você é criança, você passa de ano se você tiver um bom desempenho na escola, quando você está no colegial, você vai para a faculdade se você tiver um bom desempenho no vestibular, se você joga bola, se você é atleta, você joga no time principal se você tiver um bom desempenho, quando você vai para o mercado de trabalho, você vai conseguir um bom emprego se você tiver um bom desempenho. Agora chega Jesus para nós e diz, não é pelo seu desempenho, eu fiz tudo o que você deveria fazer e não consegue fazer no seu lugar. Jesus trabalha por mim, Ele paga a dívida por mim, e para crermos nisso, sabe o que a gente precisa, gente? De humildade. Para nos rendermos a Jesus, a gente precisa ser humilde, sabe por quê? Porque é difícil a gente levantar a mão e dizer o seguinte, ok, eu sou o problema, ok, eu sou problemático, ok, eu preciso de um Salvador. A gente tem muita dificuldade de fazer isso, a gente tem dificuldade de assumir os nossos erros. Quer ver? Fazer uma perguntinha para você, quando foi a última vez que dentro da sua casa, você olhou para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai ou para os seus filhos e disse o seguinte, olha, eu quero dizer uma coisa, no meio de uma discussão você fala, eu quero dizer uma coisa, eu estou errado, a culpa disso tudo é minha, não tenho o que falar, não tem desculpa, sou eu o problemático. A gente tem dificuldade de fazer isso, não tem? Mas o Evangelho é aquele que diz o seguinte, eu me aproximo de Cristo com as mãos vazias, entendendo que Cristo trabalha por mim. E eu posso ter 100% de certeza que se eu morrer, eu vou para o céu se eu estou nesse Jesus. Porque Ele trabalha por mim e faz tudo o que eu preciso fazer no meu lugar. Gente, preste atenção nisso, não há nada que nós façamos que possa fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Pense naquela semana onde você foi assim, foi o super crente, não deu nenhuma resposta atravessada, leu a Bíblia, orou, fez jejum e etc. Sexta-feira. E imagina a outra semana onde você foi o pior crente da face da terra. Sexta-feira. Deixa eu te fazer uma pergunta, Deus te ama mais nessa sexta-feira do que nessa? Deus está mais favorável para você nessa sexta-feira do que na outra? Deus te aceita mais nessa sexta-feira do que na outra? Não. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho diz, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez no seu lugar. Jesus trabalha por nós, e louvado seja o Senhor por isso. Porque se Deus dependesse do que a gente faz para nos abençoar, para nos aceitar, para derramar graça sobre as nossas vidas, ninguém teria nada da parte de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, Cristo trabalha por você. A mensagem do Evangelho
Também é a mensagem que diz o seguinte: Cristo não só trabalha por você, mas quando você crê nisso, Cristo começa a trabalhar em você. Antes de conhecer a Jesus e antes de se render ao Evangelho de Cristo, o centro das nossas vidas somos nós mesmos. Nós fazemos aquilo que nós queremos fazer, nós vivemos de acordo com os nossos sonhos, com os nossos planos, mas uma vez que eu entendo que Cristo trabalha por mim, e Ele fez tudo o que eu deveria fazer e não consigo fazer no meu lugar, isso começa a mudar o meu coração, de modo que agora o centro da minha vida não é mais eu mesmo, mas é o próprio Cristo. Eu começo a olhar para a cruz e falar: Jesus, o Senhor se entregou por mim, e agora eu quero me entregar ao Senhor e viver a vida para o Senhor também. Pensa um pouquinho na história de Paulo. Eu não sei se você conhece a história de Paulo, mas o homem que escreveu essa carta, a carta aos Gálatas, foi um homem que antes de conhecer ao Senhor, ele era um religioso ferrenho, zeloso. E ele mesmo descreve a vida dele lá em Filipenses 3, ele diz: olha, se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha quem eu era: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Eu era assim, israelita raça pura, pedigree. Eu era esse homem. Quanto à lei, eu era fariseu, e os fariseus eram aqueles que jejuavam, oravam, eram assim apegados a cada vírgula do Antigo Testamento, eram homens assim extremamente zelosos com o cumprimento da lei. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja, e Paulo, como a igreja pregava uma coisa diferente do que ele acreditava, ele chegou a perseguir, matar cristãos, porque ele pensava: olha, isso está errado. Ele era zeloso para com aquilo que ele acreditava. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu era um homem que ninguém tinha nada para falar. Paulo era o melhor dos melhores, era o homem que mais se destacava na época dele. E se você olha para a vida de Paulo, sabe como que era a vida de Paulo? Sabe quem estava no centro de Paulo nessa época? Ele mesmo e suas realizações. Paulo era um homem cheio de si, cheio daquilo que ele fazia, cheio daquilo que ele cria. Paulo era: eu sou o grande Paulo. Mas Paulo vai dizer o seguinte: assim eu caminhei até o dia que eu conheci a Cristo, porque para mim aquilo que era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, literalmente como estrume, para ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: quando eu conheci a Cristo, o meu próprio eu saiu do centro da minha vida, e agora eu considero tudo que eu tinha, tudo que eu fazia, todas as minhas conquistas, eu considerei tudo isso lixo, porque eu entendi quem é Cristo, e agora eu quero viver para ganhar Cristo, para crescer em Cristo, para me devotar a Cristo, para servir a Cristo. Gente, o Evangelho muda a nossa vida, porque Cristo começa a trabalhar em nós, de modo que nós não estamos mais no centro das nossas vidas, mas Cristo está. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem manda na sua vida? Quem controla a sua vida? Quem controla os seus sonhos? Quem controla como você gasta o seu tempo? Como você gasta o seu dinheiro? Como você gasta o seu esforço? Paulo está dizendo o seguinte: quando eu entendi o Evangelho, e que Cristo é aquele que trabalha por mim, rapaz, a partir de agora, quem começou a mandar na minha vida é Jesus. Eu quero viver para agradar e honrar a esse Cristo. Eu considero tudo como perda para caminhar com esse Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo trabalha por você, Cristo trabalha em você, e Cristo trabalha através de você. Essa é a mensagem do Evangelho, porque quando a gente olha para Paulo, aquele que era o perseguidor da igreja, agora é um homem, é um apóstolo, é alguém que está anunciando a graça de Deus e levando, plantando igrejas. As igrejas da Galácia foi Paulo que plantou. E perceba isso: aquele que antes matou pessoas, agora é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E eu não sei se você sabe disso, mas depois de Jesus, a figura mais importante do cristianismo foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 livros dos 27 que tem no Novo Testamento. Foi o maior plantador de igreja, missionário, teólogo, pastor, treinador de novos pastores que existiu em toda a igreja. E esse homem, ele mesmo vai dizer o seguinte: tudo isso que eu fiz não foi eu, mas a graça de Cristo em mim. Cristo mudou a vida de Paulo de tal forma que Paulo agora não só não está mais enraizado nesse mundo mal, mas agora Paulo está vivendo uma vida para servir a esse Cristo e espalhar a graça desse Cristo, porque o próprio Cristo o capacita para isso. E eu quero te dizer uma coisa: se Cristo salvou Paulo, o perseguidor, o assassino, Ele pode salvar eu e você.
Se Cristo usou poderosamente a vida de Paulo, como ele usou, Jesus também pode usar a minha vida e a sua vida para fazer grandes coisas, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de que Cristo trabalha por você, Cristo trabalha em você e Cristo trabalha através de você. E aí eu quero te fazer uma pergunta: se é Jesus que faz por nós, em nós e através de nós, a glória no fim é de quem? É de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer: a quem Jesus se entregou por nós, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho é Jesus do início ao fim. O Evangelho é a mensagem de que tudo o que nós precisamos está e se encontra na pessoa de Cristo. Ele é a resposta para tudo aquilo que Cristo tem para nós. Jesus trabalha por nós, em nós e através de nós. Esse é o Evangelho, tá, gente? Entenderam o que é a mensagem do Evangelho? É Jesus do início ao fim, é Jesus, Jesus e Jesus. Ele que faz por nós, tudo se tem como base, por isso que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Tudo tem como centro a pessoa de Jesus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, continuando o texto, ele vai olhar para os Gálatas e falar o seguinte: eu estou admirado que vocês estão saindo disso, gente. Eu ensinei isso para vocês, eu preguei para vocês que é Jesus e somente Jesus e nada além de Jesus, e agora vocês estão passando disso para outro evangelho. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Paulo aqui ele é muito intolerante. Se você ler as cartas de Paulo, todas as cartas que ele escreveu, normalmente todas as cartas ele começa assim, ele se apresenta, faz uma introduçãozinha, graça e paz, e aí ele registra uma oração, ele fala: olha, eu oro todos os dias por vocês, para que Deus faça isso, para que Deus faça isso. Essa é a única carta de Paulo que ele já começa dando bronca. Paulo aqui, quando ele começa a carta, Paulo está, na verdade, assim, transtornado. Pelas palavras dele a gente vê isso. Paulo está transtornado, Paulo está indignado com aquilo que está acontecendo. Paulo é intolerante nas palavras dele, nas palavras iniciais dele. E por que Paulo é tão intolerante? Porque o que estava acontecendo era o seguinte, gente. Essa era a mensagem do Evangelho, Jesus e somente Jesus. Pessoas estavam entrando na igreja e começando a pregar o seguinte: Jesus é importante, mas precisa dar um upgrade aí nessa mensagem, precisa melhorar algumas coisinhas, precisa acrescentar algumas coisas. E Paulo, ele é extremamente duro, intolerante ao dizer: não tem que acrescentar nada. E perceba isso, por que Paulo é tão duro? Por que Paulo é tão intolerante? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, se afastar do Evangelho é se afastar de Deus. Ele fala: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Você se afasta desse Evangelho, se você sair desse negócio de Jesus e somente Jesus, rapaz, você está longe de Deus. Você pode estar dentro da igreja, você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, mas se você sair desse negócio, você está longe de Deus. Porque só tem um caminho, um jeito de chegar até Deus, e esse é Jesus. E se você se afasta disso, você está se afastando daquele que vos chamou. Você está se afastando do próprio Deus. E ele vai dizer o seguinte: vocês estão se afastando para outro evangelho. Por que Paulo é intolerante? Porque se você pegar o evangelho de Jesus e acrescentar um detalhe, não é o evangelho mais um detalhezinho, uma coisa, é a mesma coisa, só que tem só um detalhezinho. Não. Qualquer detalhe a mais é outro evangelho. Você perverte completamente a mensagem. O evangelho é algo que pensa não precisa atualizar o evangelho, é algo perfeito já. Você não precisa de nenhum acréscimo. E quando você acrescenta qualquer coisa, você está passando para outro evangelho. E Paulo vai dizer, ele continua dizendo o seguinte: por que ele é intolerante? Porque ele vai dizer: olha, mesmo que se eu, o apóstolo Paulo, chegar aqui, ou um anjo vir do céu, descer tocando uma trombeta e falar: eu tenho uma nova revelação para vocês, um novo evangelho, que seja amaldiçoado. Porque outro evangelho, qualquer coisa diferente disso daqui, produz maldição sobre a vida de vocês. E a palavra anátema é a seguinte ideia: que vá para o fogo do inferno eternamente. Essa é a ideia aqui da palavra anátema. É uma maldição eterna sobre a pessoa. E ele repete 2 vezes isso, eu estou repetindo: que seja anátema. Outro evangelho, gente, produz maldição sobre as nossas vidas. E agora eu quero fazer com você, para você deixar a coisa um pouquinho mais prática, eu quero trazer 4 perguntas, isso vai ser de maneira rápida, mas 4 perguntas para você identificar falsificações do Evangelho. Porque talvez você acredite, você acha que você entendeu o Evangelho, mas você acredita em alguma falsificação inventada pelo diabo. Ou você ouve por aí e acha que está tudo certo. Então 4 perguntas que você sempre tem que fazer, para ver se você está no Evangelho, e se aquilo que as pessoas estão falando à sua volta é o Evangelho de Jesus. Primeira pergunta, olha, que você deve fazer: o caminho para Deus
é Jesus. Sempre que alguém falar qualquer coisa e que você mesmo pensar sobre a questão da vida com Deus, a pergunta inicial é: o caminho para Deus é Jesus? Por que eu estou falando isso, gente? Porque sabe qual que é a opinião popular? O que as pessoas pensam no nosso tempo? A pessoa pensa o seguinte: você pode acreditar no que você quiser, cada um tem a sua religião, o importante é você fazer o bem sem olhar a quem. Se você for uma pessoa boazinha, se você se esforçar bastante, se você ajudar os pobres, se envolver no projeto social lá da igreja, enraizado, se você fizer o bem, no fim Deus vai olhar e falar: puxa, que pessoa boazinha, eu vou levar ele para o céu. Não interessa o que você acredita, não interessa o que você pensa, o que importa é você ser bonzinho. Deixa eu te falar uma coisa, está fora do evangelho. Ninguém chega a Deus fazendo boas obras. Ninguém chega a Deus fazendo boas coisas, porque nós somos pecadores. As nossas melhores obras ainda são insuficientes para nos levar até Deus. Então qualquer caminho para Deus que não seja Jesus, está errado, que seja anátema, Paulo está dizendo. E tem outras coisas, outros caminhos que as pessoas normalmente pegam para se achegar até Deus. Eu já vi, a pessoa, por exemplo, faz um retiro espiritual onde ela vai ficar 3 dias no meio do mato meditando. É bonito na teoria, mas deixa eu te falar uma coisa: ninguém chega a Deus para purificar a alma, ninguém purifica a alma por meio de meditação, por meio, eu vou no mar purificar minha alma, ou qualquer outra coisa que não seja Jesus. O único caminho para chegar até Deus é Jesus. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer, sempre que alguém falar qualquer coisa sobre vida com Deus, sobre espiritualidade, é: o caminho para chegar até Deus é Jesus, ou tem algum outro caminho? Tem gente que fala assim: você vai morrer, aí você vai voltar de novo para você se aperfeiçoar, e você vai morrer, você vai voltar de novo até você se aperfeiçoar. O caminho não é Jesus? Está errado. Só tem um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a primeira pergunta: o caminho para Deus o caminho para Deus é Jesus? Segunda pergunta, e essa daqui é mais sutil: é pregado Jesus mais alguma coisa? A pregação e o que é Jesus e somente Jesus, ou é Jesus e mais alguma coisa? Gente, o evangelho de Cristo é o seguinte: a graça de Jesus mais nada é igual à salvação. Esse é o evangelho, a graça mais nada. O que estava acontecendo lá na Galácia, e acontece muito hoje em dia, é a graça de Jesus mais algumas realizações humanas te levam para o céu. Na Galácia eles diziam o seguinte: olha, acreditar em Jesus é importante, é necessário, você precisa disso. Mas, além de acreditar em Jesus, você precisa se circuncidar, você precisa seguir uma certa dieta, você não pode comer esse tipo de carne, você não pode fazer isso, você não pode comer esse tipo de coisa, e você precisa seguir um calendário e observar algumas festas judaicas. Então, o ponto lá do pessoal não era que Jesus não era o caminho para Deus, eles diziam: Jesus é o caminho, mas ele não é só isso, você precisa seguir a Jesus, amar a Jesus, se entregar para Jesus e fazer isso, fazer isso, fazer isso. E, gente, nos nossos dias, o que as pessoas falam sobre isso? E muitas vezes nós pensamos sobre isso. Coloquei algumas opções, isso é muito comum. Nos nossos dias as pessoas dizem o seguinte: olha, você quer se chegar até Deus, você quer ser abençoado por Deus, você precisa acreditar em Jesus, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa obedecer. Acreditar em Jesus é importante e é necessário, mas não é só isso. Se você não fizer a sua parte, rapaz, aí não vai ter salvação para ninguém. E é muito comum as pessoas pensarem o seguinte, muito comum: se Jesus voltar na hora que eu estiver cometendo um pecado, eu vou para o inferno. E o que está por trás dessa mentalidade? Que a salvação é Jesus, mais eu me manter santo. Porque se for Jesus e eu não me esforçar para me manter santo, estou perdido. Está errado, gente. O evangelho é Jesus, mais nada. Muitas pessoas pensam: olha, é Jesus mais uma fé profunda. Eu preciso acreditar em Jesus, mas eu preciso fazer jejum, eu preciso me santificar, eu preciso ir na igreja todo domingo, eu preciso fazer isso, porque se eu tiver uma fé profunda, uma fé viva, uma fé verdadeira, fome de Deus, aí sim Deus vai olhar e vai me abençoar. E muitas pessoas pensam o seguinte: para ser salvo é Jesus, mas para me manter salvo sou eu. O evangelho é Jesus e somente Jesus. Muitos vão dizer o seguinte: Jesus, mas se um homem verdadeiramente de Deus, uma pessoa de Deus é uma pessoa que ama Jesus, entende a Jesus, mas além de amar Jesus, ele manifesta dons espetaculares, ele faz milagres, ele recebe revelações de Deus, Jesus mais algumas coisas, mais alguns dons, mais algumas obras. Percebe o seguinte: tudo isso daqui é Jesus mais você fazer alguma coisa, Jesus mais você fazer alguma coisa.
Alguns vão dizer, ó, você quer ir para o céu, você tem que acreditar em Jesus, mas além de acreditar em Jesus, você não pode cortar, mulheres, não pode cortar o cabelo, homens, não pode usar short, tem que sempre fazer a barba, e não pode ter cabelo comprido, mulheres também não pode depilar a perna, e assim por diante. Não pode assistir televisão, não pode ir no cinema. Você está deturpando o evangelho, porque você está falando que é Jesus mais alguma coisa. Está errado. Isso daqui é o mais comum. Quer ir para o céu, você quer ser abençoado por Deus, você liga a televisão, você vê isso o tempo todo. Você quer ser abençoado por Deus, você quer experimentar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você tem que acreditar em Jesus, mas junto com isso, você tem que fazer ofertas generosas. E aí começa aquele negócio. Deus está me dizendo que tem alguém aqui entre nós que vai fazer uma oferta de R$1.000. Será que está aqui desse lado? Será que está aqui no meio? Será que está daquele lado? Alguém está sentindo no coração, Deus está falando com você. Você não está ouvindo a voz de Deus? Para ser abençoado por Deus, o que você precisa fazer? Acreditar em Jesus, mas você precisa também injetar dinheiro no negócio. Senão Deus não vai te abençoar. Eu ouvi, gente, há pouco tempo, de uma pessoa que começou a participar da nossa igreja, o seguinte, que ela saiu da igreja que ela estava, porque em um culto, ela com a família dela não deram nenhuma oferta, e o pastor olhou para a pessoa que estava do lado dela e falou assim, ó, empresta um pouquinho de dinheiro aí, planta na vida do irmão dele, para Deus abençoar a vida dele, vai. Qual que é a visão? É Jesus, mas você fazer algumas ofertas para ele te abençoar. Está errado. Que seja anátema, Paulo está dizendo. Outras pessoas vão dizer Jesus mais o sábado. Jesus é importante, mas você tem que guardar o sábado. Se você trabalhar no sábado, vai para o inferno. Jesus mais o purgatório. Alguns acreditam que Jesus purifica o pecado, mas não purifica tudo. Depois de morrer, você tem que dar uma passadinha lá no purgatório para terminar de pagar o que ficou faltando, que Jesus não pagou. O que não foi suficiente, ficou um pouquinho lá, ele termina de pagar a dívida e depois você vai para o céu. Jesus e mais nada, gente. É Jesus e somente Jesus. Alguns vão dizer que você precisa acreditar em Jesus, mas você precisa seguir uma certa linha teológica, porque quem não segue isso daqui não é de Deus, é tudo heresia. Toda igreja que não segue esse negócio aqui é heresia. O evangelho de Cristo não dá para negociar, mas questões secundárias são questões secundárias. O evangelho é Jesus e somente Jesus. Muitos vão dizer, muitas igrejas pregam isso, que se você não for membro dessa igreja, você não vai para o céu. Que o que salva é Jesus mais a minha igreja. Outros vão colocar figuras religiosas. Você precisa acreditar em Jesus, mas precisa seguir aquele pastor. Ou você precisa acreditar em Jesus, mas também precisa se devotar a alguém que já morreu, mas foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Qualquer coisa que você coloque, além de Jesus, Paulo está dizendo, que seja anátema. É Jesus, somente Jesus, nada além de Jesus. Gente, somente, eternamente Jesus. Você quer vida eterna, você tem que buscar quem? Quem? Você quer perdão, você tem que buscar quem? Quer paz com Deus, quem que você tem que buscar? Você quer santificação, mudança de vida, você tem que buscar quem? Quer morrer para o céu, você tem que buscar quem? Jesus, somente Jesus, eternamente Jesus, nada além de Jesus. E qualquer coisa que vá além disso, Paulo está dizendo que seja anátema. Então essa é uma pergunta que você tem que fazer, é pregado Jesus mais alguma coisa ou é Jesus e mais nada? Outra perguntinha que você deve fazer é, tem alguma revelação nova? E qualquer revelação nova é demoníaca. Esse negócio de, olha, Deus me falou, eu recebi uma revelação, eu morri, fui para o céu, aí Deus revelou algumas coisas e eu voltei, e agora eu estou aqui para falar as coisas. Gente, Paulo disse, qualquer pessoa que acrescente qualquer coisa além do evangelho, que seja anátema. Tudo que Deus tinha para falar, Ele falou e deixou registrado aqui para a gente, está aqui na palavra dEle. E as pessoas vão falar, não, mas é sério, eu tive uma experiência com Deus, Ele me revelou essas coisas. Eu não estou duvidando que a pessoa teve uma experiência sobrenatural, pode até ter tido, mas se é nova revelação, essa experiência não foi com Deus não. Porque Ele deixou claro que qualquer coisa que vá além daquilo que Ele já revelou, Ele já tinha o que Ele tinha para revelar, Ele já revelou. Qualquer coisa que vá além daquilo que Ele tinha para revelar, que seja anátema. É claro que a gente pode ter experiências com Deus, mas Deus nunca vai falar nada que Ele já não disse na palavra dEle. Qualquer nova experiência que Cristo está revelando, e Deus está revelando algo que Ele não falou ainda,
Paulo está dizendo, qualquer pessoa que vá além, não é de Deus o negócio. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas religiões, muitas igrejas e muitas pessoas que se apoiam na Bíblia e em mais alguma coisa. Não existe isso, gente. A revelação de Deus está na palavra, e qualquer coisa que vai além disso. Paulo disse, mesmo que eu pregue uma coisa diferente disso, que seja anátema. Nem eu posso mudar isso, porque isso daqui eu não tirei da minha cabeça, isso foi Deus que me revelou. Isso foi Deus que trouxe para a igreja dele. Então, até mesmo se eu mudar esse negócio, eu vou para o inferno. Paulo está dizendo. Tem alguma revelação nova? E por último, uma última perguntinha para fazer. E essa é a última coisa que eu vou falar. O chamado à obediência é por amor a Jesus ou para receber algo de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui, e quando a gente fala desse jeito, a primeira pergunta que vem na nossa mente é o seguinte: peraí, então se eu sou salvo pela graça, se não depende do que eu faço, se não depende de eu me santificar, se o que eu faço ou o que eu deixo de fazer não faz Deus me amar mais ou menos, então significa que eu posso pecar à vontade, que eu posso fazer o que eu quiser fazer e no final eu vou para o céu mesmo, é isso? E o ponto, gente, é dizer o seguinte: nós devemos obedecer ao Senhor? Sim ou não? Nós devemos ir à igreja, ler a Bíblia, orar, dar dízimo, e fazer todas essas coisas? Sim ou não? A pergunta é, por que nós devemos fazer isso? Se a nossa resposta for a seguinte: eu tenho que fazer isso porque senão, ou eu vou para o inferno, ou porque senão Deus não vai me abençoar nessa vida, ou eu tenho que fazer isso porque eu quero ser abençoado por Deus, eu estou fora do Evangelho. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Eu faço tudo o que eu faço, eu me esforço e me esforço muito, porque eu amo ao Cristo que me amou primeiro. Essa é a mensagem do Evangelho. Imagina que você tem a oportunidade de fazer uma coisa contra a sua esposa, que você sabe que vai magoar ela, mas ela vai te perdoar no final. Você sabe o seguinte: se eu fizer isso, eu vou magoar minha esposa, mas no fim eu sei que ela vai me perdoar e vai ficar tudo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você faria mesmo assim? Se a sua resposta é faria, você está com um problema no seu casamento. Normalmente a gente falaria o seguinte: não, eu não faria isso. Por quê? Porque eu amo a minha esposa, ela me ama, eu prezo pelo nosso relacionamento, eu não quero magoá-la, eu não quero feri-la, eu quero fortalecer a nossa relação. O Evangelho diz o seguinte: nós obedecemos a Deus sim, nós obedecemos a Jesus sim. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz por nós. Eu o amo, eu prezo pelo nosso relacionamento. Todas as coisas que eu faço que magoam ao Senhor Jesus, eu não quero fazer, porque Ele me amou primeiro. E todas as coisas que eu puder fazer, que eu sei que vão alegrá-lo e vão agradá-lo, eu quero fazer. Por quê? Porque eu o amo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que nos chama a uma obediência radical, a uma obediência profunda, a uma entrega profunda a Deus, mas uma entrega não para Deus nos abençoar, mas uma entrega por amor ao Cristo que já nos abençoou, por amor ao Cristo que trabalha por nós. Eu quero me devotar a Cristo do mesmo jeito que Ele um dia se entregou por mim. Essa é a mensagem do Evangelho, gente. Isso é o Evangelho, e qualquer coisa que é diferente disso está fora daquilo que o Senhor tem para nós. Nós obedecemos a Cristo e nós devemos obedecer por amor. E eu não sei se já parou a pensar nisso, mas o amor, gente, é a força mais transformadora que existe nesse mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, para você que é mãe: até onde você estaria disposta a ir por amor ao seu filho? Se seu filho estivesse em perigo, você estaria disposta a entregar sua vida por ele? Se um ladrão entra na frente do seu filho e aponta uma arma para ele, você teria coragem de entrar na frente e tomar um tiro no lugar dele? Por quê? Porque você o ama. E você não faria isso por nenhum outro motivo. Porque o amor é a força mais transformadora e profunda. O amor nos leva a fazer coisas que a gente não faria nunca por qualquer outro motivo. O Evangelho é o Evangelho que diz o seguinte: eu entendo o que Cristo fez por mim, e agora eu quero me dispor a fazer tudo o que eu puder fazer por amor a esse Cristo que me amou primeiro. Se for para entrar na frente e tomar um tiro, eu tomo. Se for para abandonar todos os meus sonhos para seguir os projetos dele para a minha vida, eu abandono. Porque ele me amou e a si mesmo se entregou por mim, para me desarraigar desse mundo mal. E agora toda a minha vida eu quero que seja devotada a esse Cristo e somente a esse Cristo, e nada e ninguém além desse Cristo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Gente, o Evangelho é aquele que diz o seguinte: Jesus morreu por mim, e agora eu quero viver para Ele.
Eu tenho que ler a Bíblia? Se eu não ler a Bíblia, eu vou para o inferno. Não. Eu tenho que ler a Bíblia? Não. Mas eu quero ler a Bíblia, porque a Bíblia me fala do Jesus que morreu por mim. Eu tenho que orar? Não. Mas eu quero orar, porque a oração é uma maneira de eu me conectar ao Cristo que morreu por mim. Eu tenho que vir na igreja todo domingo? Não. Mas eu quero vir na igreja, porque é um prazer adorar ao Cristo que morreu por mim, junto com os meus irmãos. Nós fazemos as coisas não por obrigação, não por medo, não por interesse, mas por amor e gratidão ao Cristo que morreu por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Gente, o Evangelho na prática é: Jesus trabalha por você, Jesus trabalha em você e Jesus trabalha através de você. Ele trabalha por nós e por isso nós podemos ter paz, perdão, alegria e certeza de vida eterna. Ele trabalha em nós e por isso eu passo a amá-lo e ser transformado pelo amor dele. E Ele trabalha através de nós. Nós viramos instrumentos poderosos para levar esse amor às pessoas que estão à nossa volta. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Isso é uma realidade na sua vida? Jesus por mim, Jesus em mim, Jesus através de mim. Isso é uma realidade na sua vida? Porque uma pessoa centrada e fundamentada no Evangelho de Cristo, ela vai ver Cristo trabalhando por ela, Cristo trabalhando nela e Cristo trabalhando através dela. É Jesus, somente Jesus, nada além de Jesus, e no fim toda a glória é desse Cristo Jesus. Esse é o Evangelho maravilhoso. Esse é o Evangelho que enche as nossas mentes e os nossos corações. E esse é o Evangelho que eu te convido a, se você ainda não vive por esse Evangelho. E uma coisa que eu sempre falo aqui é o seguinte: gente, estar na igreja não significa exatamente nada. Se você não estiver centrado em Cristo e no Evangelho de Cristo, você está pior do que as pessoas que não estão aqui. Porque às vezes você acha que está dentro, mas você está fora. Caminhar com Jesus é estar no Evangelho. E ver Cristo trabalhar, e entender isso: Cristo fez tudo por mim, agora Ele trabalha em mim e através de mim. Que Deus nos abençoe e que sejamos uma igreja centrada e fundamentada no Evangelho e somente no Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Nós te louvamos porque nós somos pecadores, mas o Senhor veio até nós. Nós te louvamos porque o Senhor morreu na cruz por nós. Nós te louvamos porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Nós te louvamos porque o Senhor foi aos céus e prometeu que um dia vai voltar para buscar a tua igreja. Nós te louvamos porque o Senhor derrama o seu Espírito em nós, que clareia a nossa mente, clareia o nosso coração e nos ajuda a entender o Evangelho de Cristo Jesus. Nós te louvamos porque o teu amor tem transformado as nossas vidas e tem feito de nós novas pessoas a cada dia. Nós te louvamos porque em Cristo nós somos completamente amados por Deus. Em Cristo nós somos completamente aceitos por Deus. Em Cristo nós somos feitos completamente novos em Deus. E Deus, a nossa oração é que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus revelada em Cristo por nós, seja uma mensagem que nunca perca o brilho. Deus, nós ouvimos isso frequentemente. E por vezes, Deus, de tanto ouvir, nós nos acostumamos, nós nos familiarizamos com essa mensagem. Isso não nos traz mais, isso não nos maravilha mais. Isso não constrange mais os nossos corações, isso não quebranta mais o nosso coração. E a nossa oração, Deus, nessa noite, é que o Senhor traga sensibilidade aos nossos corações, para que quando nós ouçamos sobre Cristo, sobre o que Jesus faz e fez por nós, Deus, isso traga mudança nas nossas vidas, isso traga renovo, isso faça com que nós fiquemos maravilhados de novo e de novo e de novo, com o teu amor revelado em Cristo Jesus, naquela cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, e eu quero te pedir por aqueles que estão aqui e ainda estão com um coração insensível com relação ao teu Evangelho, com relação às coisas do Senhor. A minha oração, Deus, é que o Senhor toque nesses corações, que o Senhor traga mudança, que o Senhor traga renovo, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um aqui presente. E Deus, agora é o momento onde nós iremos celebrar a Santa Ceia, que é esse momento onde nós bebemos do pão, comemos do pão, bebemos do cálice e nos lembramos, Deus, daquilo que o Senhor fez por nós. E a nossa oração é: usa esse momento para alimentar as nossas almas com o Evangelho, com a graça, com a misericórdia, com o amor de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.